Aí pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, tá? Peço novamente que você inscreva-se no canal, dê o seu like e aperte aí no sininho. Nós estamos agora iniciando nossa 7ª gravação sobre o tema Atuação dos Espíritos Malignos, tá ok? Você que ainda não assistiu aos vídeos anteriores, vai aparecer aí na tela um link, é só você dar uma apertada aí e você terá acesso a todos os vídeos, tá? O nosso texto base hoje é Marcos, no capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. E diz assim, ó. Queridos, nos vídeos passados nós vimos que Jesus atravessa o mar da Galileia e ele vai até Gadara, porque havia um homem em Gadara extremamente atormentado por espíritos malignos. Jesus vai até esse homem, ordena que os espíritos malignos se afastem dele. E nesse texto que nós acabamos de ler, quando Jesus ele determina que os espíritos imundos saiam daquele homem, os espíritos imundos eles dizem, mas Jesus, não queremos ficar vagando no abismo, não queremos ficar vagando nos ares, porque onde esses seres ficam, eles ficam vagando, e eles ficam com muita fome, né, de encostar numa pessoa. Então, eles dão uma ideia a Jesus, eles olham, não tem para onde, eles falam, Senhor, deixa a gente entrar naqueles porcos, porque o texto fala que havia naquela região, né, 2.000 porcos. Então, Jesus, ele permite. Aí pergunta vem, por que Jesus permite que aquela legião de demônios saiam daquele endemoninhado e vá para os porcos? Ora, Jesus permite, primeiro, usa os porcos como meio de libertação. Segundo, Jesus quer mostrar para todas aquelas pessoas, né, os que estavam naquela região, que espíritos imundos são reais. Ora, eles não iam ver os espíritos imundos saindo e correndo do endemoninhado, mas iam ver a influência, a ação nos porcos. Porque Jesus ia dizer, sai e vai para os porcos. Ele fez isso. Ele permitiu isso. E quando os demônios saem do endemoninhado e entram nos porcos, o texto diz que os porcos ficam loucos e jogam-se no despenhadeiro e morrem afogados. O mar passava lá embaixo. Aí vem a outra pergunta, né? Por que os porcos, eles se lançam no despenhadeiro? Porque os espíritos imundos, eles dominam a mente humana. Então, quando eles entram nos porcos, o porco não tem a mesma mente que nós temos, não tem a mesma inteligência que nós temos. Então, os espíritos imundos não conseguem dominar a mente dos porcos. E os porcos ficam loucos. E por isso todo mundo é para o despenhadeiro. É a mesma coisa que você dá um carro para quem não sabe dirigir. Pega aí, dirige aí. O cara vai pegar o carro e se arrebentar todo. Uma outra lição que a gente tira aí é que espíritos imundos também eles entram em animais. Então nunca esqueça disso. Aprenda isso. Isso é real. Por isso que você ouve muito por aí, principalmente o pessoal do interior, né, falando assim, eu vi um bicho passando na mata. Eu vi uma matita pereira. Eu vi um ser assim. Queridos, muitas vezes isso é verdade. Às vezes a gente zomba das pessoas que moram na zona rural, achando que são mentirosas. Mas muitas vezes não é isso não. Porque esses espíritos imundos, realmente eles assumem essas feições. Repito, eles se aculturam. Então aprenda isso, tá? Eu estou falando isso porque eu já vi isso acontecer. Quando eu servia lá em Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai, eu tive lá uma história mesmo, que quando eu conto, eu mesmo penso que é mentira. Havia uns pelotões de fronteira que eles ficavam bem longe da cidade. A cidade era Porto Murtinho, e eu lembro uma vez que nós fomos levar mantimentos para eles. Então pegamos o barco e descemos, 7 horas de viagem. Quando nós chegamos lá, eu percebi que o pelotão,
era um pelotão com cerca de 40 pessoas, ainda moravam lá mulheres, né? Alguns militares eram casados, tinha casa lá, eles moravam lá e guardavam aquela região. Era uma soberania brasileira naquela região. Só o Rio Paraguai separava o Brasil do Paraguai. Então, quando nós chegamos lá, eu percebi que o pessoal estava muito triste. Aí comecei a conversar com eles. Aí eles me falaram que estava acontecendo coisas sobrenaturais naquela região. Estava aparecendo muita cobra lá. Uns 2 cavalos haviam morrido picado por cobra. Cachorro havia morrido. Uma criança quase que morre lá. Deu um ataque nela lá e o enfermeiro ficou... Só tinha um enfermeiro lá, ficou desesperado, não sabia o que fazer. Pegaram uma lancha e levaram para a cidade. Mas o mais horripilante aí da história é que lá próximo havia uma fazenda. E que alguns vaqueiros, né, adentraram lá bem dentro da mata, e quando eles estavam voltando já para a fazenda, eles viram no meio do caminho um trator atolado, e havia um senhor, um velho, né, pedindo ajuda para que eles desatolassem aquele trator. Aí os vaqueiros tinham uns na frente, os de trás falaram assim: peraí que a gente vai chamar o pessoal da frente, ele vai amarrar o cavalo e tentar puxar esse trator. Quando os de trás foram chamar os da frente, que eles olharam para trás, não tinha mais trator lá. Mas o que tinha lá era um ser muito feio, horripilante. Então eles pegaram o cavalo e foi todo mundo embora com medo. Quando eles estavam chegando na fazenda, inclusive um vaqueiro caiu e abriu a cabeça dele. Aí o capataz da fazenda disse assim: isso é mentira de você, rapaz. Eu quero voltar lá e ver isso. Aí voltou o capataz com 2 vaqueiros lá. Quando eles voltaram ao local, não tinha mais nada lá. Aí o capataz disse: está vendo? Não tem mais nada aqui. Aí pegou, começou a fazer algumas rezas lá, começou a zombar. Aí ele ficou possesso, aí o espírito maligno pegou ele, aí ele pegou, puxou a faca e queria se matar. Aí os 2 vaqueiros seguraram ele e levaram de volta para a fazenda. Na fazenda, os vaqueiros ficaram com tanto medo que pediram para ir embora de lá. Começou todo mundo a abandonar a fazenda. Quando foi 2 dias depois à noite, estava o capataz e 2 vaqueiros lá jogando cartas. Houve um desentendimento entre eles e o capataz puxou uma arma e atirou nos 2. Matou um e o outro deixou ferido lá. E fugiu da fazenda. Essa história já havia ocorrido antes. Quando eu cheguei lá, já tinha ocorrido essa história. Aí eu fui lá na fazenda, fui ver na fazenda. Estava lá, marca de sangue, abandonado, os animais lá. Aí eu voltei ao destacamento e lembro até hoje, um cabo disse assim para mim: olha, quando o senhor voltar lá, por favor, peça para vir um sacerdote orar aqui. Um pastor, um padre, mas peça para vir aqui. Aí até falou: eu sei que o senhor é da igreja, então peça para vir um pastor aqui orar. Porque as coisas que estão acontecendo aqui são sobrenaturais. Inclusive ele disse que os soldados, quando iam tirar serviço à noite, não ia sozinho, que tinha medo. A mulher ia junto, ficava a esposa com o cara lá no meio da mata olhando lá. Porque eles olhavam para a fazenda e diziam que viam vultos andando lá. Então a mulher não queria ficar em casa e o soldado não queria ficar sozinho na guarda. Tá bom, eu disse para ele: olha, eu vou voltar lá e vou falar com o comandante. Então assim que eu voltei, fui lá com o comandante, me apresentei, era o major, o comandante, contei para ele a história, né, e disse: major, não sei se o senhor acredita ou não, mas para a moral da tropa é melhor que volte lá um sacerdote. Se o senhor quiser, eu conheço um pastor, eu posso voltar com ele lá. Aí ele autorizou, então pode voltar lá. Aí uma semana depois eu voltei com um pastor lá. Aí chegamos lá, aí reunimos as famílias à noite num grande galpão. Estava eu e o pastor lá. Aí lemos uma palavra da Bíblia para eles. E depois começamos a orar sobre todos eles. Levamos um pouquinho de óleo, começamos a ungir e orar naquele local para afastar o mal dali. Beleza. Chegou a noite, nós fomos dormir. Então o que eu fiz? Era muito quente lá, eu atei a minha rede no corredorzão, no sobrado. E o pastor dormiu dentro no quarto. E detalhe, eu não dormi bem, eu comecei a sonhar com coisas ruins, né? De repente, umas 4 horas da manhã, eu comecei a sentir alguém mexendo na minha rede. Eu disse: caramba, será que tem rato aqui? Aí eu percebi que estavam desfazendo o nó da minha rede. Eu só tive tempo de enrijecer, endurecer o meu corpo e preparar para a queda. Eu caí com o corpo duro, fiquei lá parado. Será que alguém mexeu na minha rede? Mas eu amarrei bem a rede.
Aí peguei, levantei, aí eu olhei assim pro corredorzão, tudo escuro, ninguém, atrás ninguém. Aí levantei, o soldado estava lá. Aí amarrei de novo a rede e me deitei. Quando foi assim umas 5 horas da manhã, eu comecei a ouvir gemidos. Aí eu fiquei na minha lá, que gemido é esse? Fiquei quieto, né? Aí não levantei não. Aí eu fiquei pensando, esse gemido deve ser um soldado chamando o outro aí para trocar de posto, mas não consegui dormir, a mente estava atenta. Aí foi que passou um tempo, a porta do quarto onde o pastor estava abriu. Aí foi que eu vi o barulho e eu olhei. Aí ele falou assim para mim, rapaz, você não ouviu um gemido? Não. Eu disse, pastor, eu ouvi. Aí ele me falou, era eu. Eu digo, senhor, o que é que houve? Aí ele falou que ele estava deitado lá no quarto, na cama, era uma maca, e de repente ele sentiu alguém no quarto. Aí ele abriu o olho, ele viu um vulto passar na frente dele, assim. Aí ele ficou parado lá. Disse, o que é isso? Aí o vulto voltou, e era um bicho horrível que ele falou. E aquele bicho voltou, encarou ele de frente, ele deitado lá, ele ficou duro. Olhou para ele com muita raiva, com muito ódio, e começou a apertar os pés dele. Aí ele queria falar e não conseguia, ele só gemia para mim vir de lá ajudar. Aí ele disse que o negócio estava feio pro lado dele, ele fechou os olhos e começou a orar com a mente, pedindo para Jesus afastar aquela entidade dali. Aí a entidade teve um susto e varou a parede. Aí foi que ele voltou assim. Aí foi que com calma ele levantou e foi lá me falar. Aí nós conversamos e eu disse, olha, melhor não contar isso para ninguém aqui, senão eu vou ficar com mais medo. O que a gente vai fazer é orar. Aí nós voltamos para Porto Murtinho, disse lá, antes de nós sairmos, disse, olha, a gente vai ficar orando na igreja por vocês, para que as coisas voltem ao normal aqui. Aí nós voltamos e, graças a Deus, pelo rádio comecei a me comunicar com o pessoal lá e lá voltou tudo ao normal, tá? Só que essa história não termina aqui. No próximo vídeo eu continuo essa história. Que Deus te guarde, muita paz na tua vida.